mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos, passado os 50 dias depois da Páscoa, a igreja nos convida nesse final de semana a refletirmos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que é dom de Deus, o Espírito Santo que renova, o Espírito Santo que transforma, o Espírito Santo que nos faz construir comunidade, o Espírito Santo que faz nascer homem novo, nascer criatura nova. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Esse texto que nós ouvimos hoje tem como principal objetivo
animaram uma comunidade que já estava desanimada, animaram uma comunidade que estava perdendo as esperanças. A comunidade estava desiludida. Afinal de contas, já havia passado mais de 50 anos e Jesus não havia voltado. Aquela promessa que Jesus tinha feito para os discípulos ainda não acontecera. Muitos daqueles que conviveram, que viram, que experimentaram os milagres de Jesus na sua vida, estavam morrendo. E a segunda vinda de Jesus não acontecia. Então não é para menos, junto com a perseguição do primeiro século, a comunidade começa a ficar desanimada. Será possível que nós investimos nossa vida em algo fracassado? Será que esse homem pendurado na cruz não é um fracasso na nossa vida? Então o autor dos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele vem escrever exatamente para animar a comunidade, para que a comunidade possa renovar suas esperanças. O texto que nós lemos hoje na primeira leitura está cheio de símbolos, cheio de imagens, uma linguagem poética, muitas metáforas ali dentro, muitas comparações. Mas nós não podemos nos prender somente a essas imagens, somente a essa linguagem poética da primeira leitura. Nós precisamos descobrir o que é que está por trás dessas imagens. Não é outra coisa senão uma catequese do autor, uma catequese capaz de fazê-los redescobrir de novo aquele entusiasmo de seguir Jesus Cristo. Portanto, o fundamental nessa primeira leitura não é a beleza do texto, e sim apresentar a igreja que está nascendo de Jesus Cristo, apresentar uma igreja que está sendo assistida pelo Espírito Santo, apresentar uma igreja que é chamada a todo instante a testemunhar aos homens e às mulheres o grande projeto libertador de Deus. Mas afinal de contas, gente, o que é essa festa de Pentecostes? Se fala tanto dessa festa, mas o que era de fato essa festa? Semana passada celebrávamos a ascensão de Jesus, o momento em que Jesus vai definitivamente para o céu. Passados 40 dias, e nós aprendemos na semana passada que 40 dias na cultura judaica era o tempo suficiente que o mestre ficava junto com o discípulo. Depois de 40 dias, o discípulo já podia reproduzir aquilo que ele aprendeu com o mestre. E 50 dias depois da Páscoa? Também precisamos aprender, se é que já não sabemos, que a festa de Pentecostes não fomos nós cristãos que inventamos. Da mesma forma que a festa da Páscoa. Já eram festas dos judeus. Muito antes de Jesus Cristo já se celebrava a Páscoa, já se celebrava a Pentecostes. A festa de Pentecostes nada mais era do que uma festa de cunho agrícola. Quando se colhia todo o trigo, se reuniam para fazer uma festa e agradecer a Deus a boa colheita. Mas depois do primeiro século, mudaram a conotação dessa festa. Essa festa passou a ser a festa do dia em que Deus faz aliança com o povo, faz aliança com o homem, no dia em que Deus dá as tábuas com os 10 mandamentos para Moisés. Portanto, muda-se a conotação dessa festa no século I. Aí nós temos o evangelista Lucas, já movido pelo Espírito Santo, coloca nesse mesmo dia a festa dos dons do Espírito Santo. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Com isso ele quer dizer que o Espírito é a lei da nova aliança, pois é o Espírito que dinamiza a vida da comunidade. É por ele, pelo Espírito, que nós nos tornamos homens e mulheres novos. É o Espírito que faz construir comunidade de povo de Deus, a comunidade do Messias, que agora vai viver, não daquela lei escrita na pedra, mas da lei escrita no coração de cada homem, de cada mulher, pelo Espírito Santo. Que mudança extraordinária fez o evangelista São Lucas. Aí ele apresenta
representa o Espírito como sendo a força de Deus. E usa alguns símbolos, o vento, o fogo, a línguas de fogo, ou seja, uma identidade cultural daquele grupo, mas é também uma maneira de se comunicar, uma maneira de estabelecer laços duradouros, uma maneira que me faz fugir do meu egoísmo. O que é falar outras línguas dentro do livro e no contexto que foi escrito os Atos dos Apóstolos? Se não criar relações, se não criar a possibilidade de superar o meu egoísmo, a divisão, de superar aquilo que me marginaliza. A comunidade que nasce é a comunidade onde a ação de Deus, pelo Espírito Santo, modifica profundamente as relações humanas, nos leva a partilhar, nos leva a ter uma relação de amor com o próximo. Portanto, todos os povos escutarão a proposta de Jesus. Todos os povos terão a possibilidade de ouvir a proposta de Jesus, terão a possibilidade de integrar-se nessa comunidade salvadora, onde todos poderão experimentar esse amor que é comunhão, esse amor que torna povos tão diferentes, irmãos. Pentecostes nos Atos dos Apóstolos é isso, meus irmãos. Uma comunidade que nasce da ação do Espírito Santo, onde todos são capazes de se comunicar, onde todos são capazes de se relacionar, porque o Espírito reside no coração de cada homem, de cada mulher, como lei suprema, como fonte de amor, como fonte de liberdade. E depois nós temos a segunda leitura, carta dos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Essa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ela é um puxão de orelha para aquela comunidade, e esse puxão de orelha vem até nós hoje. O que é que São Paulo quer dizer com essa segunda leitura para a comunidade de Corinto? Quer dizer o seguinte: não existe cristão de primeira ou de segunda categoria. Não existe cristão melhor do que o outro. Não existe cristão que seja mais próximo de Deus do que o outro. Quando aquela água foi derramada na nossa cabeça no dia do nosso batismo, ali nós tornamos seguidores de Jesus Cristo. Ali o nosso compromisso é de testemunhá-lo a todo instante, com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas práticas, com a nossa atitude. Então ninguém pode se dizer melhor do que ninguém. Como é triste a gente ver comunidades que muitas vezes se briga pela chave da porta, que muitas vezes se briga para acender a vela. Não são poucas as comunidades que têm isso, meus irmãos. Quantas vezes nós, ao invés de permitir que o Espírito haja nas nossas comunidades, nós o colocamos de lado para colocar a nossa vontade? Comunidade assim é comunidade que a cada dia dá um passo para fracasso. Acaba porque é feita a vontade do homem, não é feita a vontade de Deus. E Paulo continua dizendo: olha só o corpo, quantos membros tem o corpo, mas em todos os membros circula a vida. Corta um braço de uma pessoa e coloca do lado para ver se nasce outro corpo ali. E São Paulo vem dizer: na comunidade é assim, nós somos diferentes, cada um de nós tem uma função especial, mas é preciso fazer com que o Espírito de Deus perpasse em todos os membros desse corpo que é Cristo. Nós somos membros desse corpo. Nós não podemos caminhar sozinhos, mas também nós não somos melhores do que os outros. Eu perguntava na missa de manhã: por que é que muitas vezes as igrejas evangélicas estão cheias? E a gente fica perguntando, ou até mesmo, até tratando com uma certa discriminação: olha lá, está cheia aquela igreja. Mas a gente esquece de olhar para a nossa vida. Muitos irmãos foram para outra igreja porque não encontraram aqui dentro testemunho, porque olharam para a nossa vida e perceberam que a nossa vida é uma falsidade. A gente faz uma coisa aqui dentro e lá fora a gente faz tudo errado. A gente permite que as coisas do mundo entrem na nossa vida. Como é que eu vou dar testemunho de Cristo desse jeito? Então eles foram embora.
Nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. Por que é que muitos não veem em mim testemunho? E eu digo isso para o padre também. Eu não estou isento de fazer uma avaliação da minha vida. Por que é que muitos vão embora? Nós temos tudo aqui, meus irmãos. Nós temos uma mãe. Nós temos um Deus que vem ao nosso encontro num pedaço de pão. Nós temos um tesouro que é a Eucaristia. E por que é que muitos irmãos ainda vão embora? Porque a Eucaristia precisa começar com o pé no chão. A Eucaristia precisa começar com pequenas mudanças dentro de casa. A Eucaristia precisa começar quando eu desligo o televisor para fazer uma oração. A Eucaristia precisa começar quando eu sento para partilhar a vida com meu esposo, com a minha esposa. A Eucaristia precisa começar quando eu sento com os meus filhos para fazer uma oração também. Senão não existe mudança, não existe reino de Deus, o reino de Deus não acontece. E por fim, nós temos o nosso Evangelho de hoje, o capítulo 20 do Evangelho de São João. Quem participou do domingo da Páscoa deve estar lembrado que foi esse Evangelho que foi lido no dia da Páscoa. No primeiro dia da semana começa o Evangelho. Estando fechadas as portas por medo dos judeus. Por que é que estavam com medo? Com medo de acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. E diz o Evangelho que Jesus aparece no meio deles, que Jesus se coloca no centro, se coloca no meio deles para dizer para cada um de nós que Jesus precisa ser o centro da nossa família. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Olhe para o altar, está no centro. O próprio Cristo daqui a pouco vai estar aqui em cima desse altar num pequeno pedaço de pão, mas está no centro. Ele precisa assumir o centro da nossa vida. Mas Jesus, ao entrar e colocar-se no meio deles, Jesus diz para cada um deles: a paz esteja convosco. Que coisa extraordinária, meus irmãos. A paz esteja convosco. Com Jesus nós não precisamos ter medo. Quando a gente tem certeza que estamos caminhando com Jesus, nós não precisamos ter medo, porque Jesus é a nossa paz. Depois Jesus mostra para aquela comunidade a mão furada pelos pregos. Não é o que está no Evangelho de hoje? E quando os discípulos olham para as mãos de Jesus, furadas pelas santas chagas de Jesus, quando os discípulos olham, o que é que os discípulos sentem? Uma grande alegria, diz o Evangelho. Porque reconheceram as marcas da paixão e do amor de Cristo por cada um de nós. E depois Jesus diz para a comunidade, ou melhor, sopra sobre a comunidade o Espírito Santo. É engraçado que, eu não sei se vocês perceberam, na primeira leitura diz que se passaram 50 dias. No Evangelho diz que foi no mesmo dia, ao entardecer daquele primeiro dia da semana. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Aí a gente lembra do livro do Gênesis. O que é que Deus estava fazendo lá no jardim? De repente Deus pega um punhado de terra, faz o homem e sopra no homem o sopro da vida. Não foi assim que Deus criou o homem? Agora é Jesus que está soprando. E o livro do Gênesis foi escrito há quase 3.000 anos antes de Cristo. Com aquele sopro, Deus transforma aquele monte de barro num ser vivente. Agora é Jesus que sopra o Espírito Santo sobre a comunidade, que transmite aos discípulos a vida nova, que transmite aos discípulos a possibilidade de recomeçar de novo. Esse Espírito continua sendo soprado, meus irmãos. A cada instante, Deus nos convida a recomeçar. Não importa como que foi a nossa vida até ontem. O que importa para Deus é como é que eu vou assumir o compromisso e fazer a vida acontecer de forma diferente a partir do meu encontro com Ele, um pedaço de pão. Portanto, hoje é decisivo das nossas vidas. Hoje nós podemos mudar o curso da nossa vida. Hoje nós podemos abandonar aquelas situações de pecado do homem velho e assumir definitivamente a roupagem desse homem novo, nascido do Espírito
Espírito Santo. E Jesus dá uma missão para os discípulos, terminando a reflexão, lá no finalzinho do Evangelho. Qual é a missão dos discípulos, depois de experimentarem o Espírito Santo? A eliminação do pecado. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados. E aqueles que não aceitarem, que não quiserem perdão, eles continuarão caminhando à margem da salvação. Mas sempre com a possibilidade de não pecar mais. Sempre com a possibilidade de entrar no reino de Deus. Portanto, não está totalmente fechada a possibilidade de sermos salvos, meus irmãos. Por isso que eu digo, Deus está sempre de braços abertos nos esperando. Que coisa bonita. Eu sempre digo para as crianças, nós somos a única religião no mundo em que nós temos um Deus que corre atrás de nós. As outras religiões precisam correr atrás de Deus. Deus se manifesta aqui, então corre todo mundo para cá. Os gregos têm Deus, altar para tudo quanto é tipo de Deus. Nós temos um Deus que não cansa de correr atrás de nós. Correu atrás de nós no passado, enviando os profetas. Depois Ele mesmo veio ao nosso encontro na forma do seu Filho e morreu na cruz por cada um de nós. Portanto, não tem medidas, não tem limites o amor desse Deus para com cada um de nós. Então nós precisamos aceitar essa proposta. Nós precisamos integrar-nos nessa comunidade de Jesus. Nós precisamos continuar a percorrer caminhos de vida. E isso, para que isso aconteça, nós precisamos eliminar o pecado na nossa vida. Quem não aceita continua caminhando no egoísmo, continua caminhando na morte. E sobre isso o Papa disse algo de uma grandeza muito grande, ou melhor, algo muito grande. E ele diz o seguinte: quem caminha no egoísmo, quem faz o caminho de morte, quem faz o caminho de corrupção, de inveja, de ciúme, quem percorre esse caminho se transforma em pessoas amargas, diz o Papa. Em pessoas que não sabem cantar, em pessoas que não sabem louvar, em pessoas que não conhecem a alegria, em pessoas que só semeiam amargura, que só semeiam discórdia. E a consequência de tudo isso é a fofoca. Pessoas que não experimentam da ação do Espírito na sua vida se transformam num grande fofoqueiro, se transformam numa pessoa amarga, numa pessoa que não se contenta com a felicidade do outro, uma pessoa que é capaz de fazer tudo para que o outro não apareça, ou melhor, para que o outro não desenvolva aquele trabalho muitas vezes dentro da comunidade. Quando uma pessoa não tolera que o outro tenha algo que ela não tem, diz o Papa, ela faz de tudo para rebaixar essa pessoa. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida, muito menos na nossa comunidade, porque se nós permitirmos isso, nós estamos fadados ao fracasso, nós estamos com data de validade. É por isso que o Espírito conduz essa igreja ao longo desses 2015 anos, e vai conduzir muito mais, na medida em que homens e mulheres permitirem que esse Espírito também modifique a sua vida, modifique a sua família, mexa nas estruturas que o mundo muitas vezes já cimentou, já construiu na nossa vida. Vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, que Ele nos faça homens e mulheres do Espírito, homens e mulheres capazes de semear o Espírito Santo por onde a gente passar, com uma vida justa, com uma vida reta, com uma vida santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.